nesse texto, né? Marketing de comportamento. Todo homem tem problemas com mulheres, exceto os gays. Concordo. Bom, eles têm problemas com os gays. Exatamente. O mesmo vale para as mulheres. Toda mulher tem problema com os homens. Quando se trata de relação entre homens e mulheres, estamos num pântano de medo, insegurança, baixa autoestima e jogos de manipulação. O inferno do desejo. Conhece? Sim. Olha, a ideia de que você tem muita manipulação nesse universo é porque você tem muito desejo alocado. E quando o desejo está alocado, a vida se torna mais intensa, para o bem e para o mal. Né? Sempre pro bem e pro mal. O desejo não é racionalizável. O desejo, ele... assim, em filosofia, se costumava dizer que, tecnicamente, o desejo é irracional e a vontade é o desejo racionalizado, né? A definição de manual de filosofia. Mas, independente dessa definição, o desejo é sempre visto como uma coisa que tende a pôr você em movimento. E a direção desse movimento nem sempre é a direção do movimento que você deveria ter caso você esteja contido dentro de certas normas. Por exemplo, o desejo fora do casamento, por exemplo. É um caso clássico disso daí. Então, nesse universo há de fato muito sofrimento, né? Esse inferno do desejo, inclusive... eu não sei se quando eu escrevi esse texto eu estaria pensando nisso, mas me lembra muito um conto do Nelson Rodrigues. Chama-se O Inferno. E a história de uma mulher viúva que tem um filho e ela é amante de um sujeito casado. Eu vou fazer uma versão curta. E ela... Depois o sujeito trabalha numa repartição, como é muito comum nos contos do Nelson Rodrigues dos anos 60, no Rio de Janeiro, e ela também trabalha e ela vai encontrar esse amante entre a saída da repartição e ele ir para casa, né? Para ficar com a família dele. E um belo dia ela vai e ela se diverte muito e ela não vai buscar o filho na escola e ela fica sabendo que o filho machucou o dedo do pé, uma coisa assim, e foi parar no pronto-socorro, a vizinha levou, e aí ela fica morrendo de culpa, né? Porque o menino tinha machucado o dedo e ela estava transando com um cara casado e tal. E aí ela entra numa depressão profunda. E se sente culpada, começa a encontrar com o sujeito e chorar, e o sujeito lê que ela estava querendo que ele largasse a mulher para casar com ela. E ele fala, olha, eu já disse a você que eu nunca ia casar com você, nunca ia largar minha mulher, então desista. E aí ele começa a evitá-la. Aí ela começa a ligar na repartição, ele não atende o telefone, e ela se sente muito culpada. E você que está lendo o conto, vou dar spoiler, você que está lendo o conto, você tem a impressão que ela se sente culpada porque o menino machucou o pé enquanto ela estava transando com o sujeito. Só que a culpa dela é pior que isso, porque a culpa dela é de que ela nunca teve tanto prazer com o pai do moleque, seu marido falecido, como ela tinha com esse amante. Mas isso é normal, né? O Nelson Rodrigues retratar o sexo fora do relacionamento como mais, sei lá, prazeroso. O Nelson dizia que todas as grandes qualidades que a mulher ama no amante, ela detesta no seu marido. Né? O Nelson dizia isso. Muito bom. Então, no final da história, o que acontece é o seguinte, o menino vai até ela e ele fala pra ela, olha, você tá chorando, deprimida e tal, eu sei do caso que você tem e tal. Você não precisa ficar desse jeito, não precisa ter essa vergonha toda. É evidente que ele não sabia da história do gozar. E o menino vira para a mãe e pergunta, pode-se negar o desejo a uma pessoa que vai morrer? A mãe diz, claro que não. Aí ele vai até a repartição, espera o sujeito sair. Quando o sujeito está esperando a lotação no ponto, ele aborda o amante, se apresenta, diz quem ele é e pergunta para ele, você pode negar o desejo de uma pessoa pouco antes dela morrer? O sujeito fala, não. Ele fala, eu quero que você volte para minha mãe, e pula embaixo da lotação e se mata. Ele volta para a amante e eles ficam obrigados a permanecer amantes mesmo depois que o desejo já acabou. E o Nelson chama isso de o inferno do desejo. Excelente. Interessante.